Olá amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco a respeito do gerenciamento de risco. Eu não vou entrar muito em conceitos e definições, vou tentar ser o mais direto e objetivo possível. Inicialmente, para o investidor iniciante, aqui no site da SmartBot, Lojas de Estratégias, conhecer estratégia. Aqui nós temos uma tabela com os valores padrões de garantias mínimas recomendadas para o ativo mini dólar de um contrato para R$1.000, a garantia recomendada, e a garantia mínima de R$400 por contrato. Esse é o valor padrão que eu recomendo para um investidor iniciante, para aquele que inicia praticamente com esse capital e não quer se expor muito no mercado. Aqui no meu site tem o e-book dos parâmetros extras. Aqui para cada estratégia tem uma tabelinha da quantidade de contratos e o risco diário. Então eu vou usar aqui como exemplo a estratégia Delta. Aqui vem a tabelinha falando aqui o risco diário e a meta diária de cada estratégia. Com o risco diário de R$100 e com o capital de R$1.000, o investidor que inicia com um contrato e com o capital recomendado só zera o seu capital se tiver 10 dias seguidos de loss, correndo o risco diário de 10% do seu capital. Mas precisa de ter R$1.000 na corretora para poder operar? Não precisa. O robô ele não olha o valor que tem disponível na sua corretora e também não olha o valor que a gente acrescenta nele na hora de criar a estratégia. O que é levado em consideração é o valor de garantia que a sua corretora exige por mini contrato. Mas é lógico que a gente tem que entender os riscos de alavancar essa posição. Então aqui eu vou dar um exemplo. Um cliente meu utilizou essa semana 6 robôs, sendo 2 deltas com 2 contratos, com stop loss, o risco de R$100, e 4 gamas, sendo cada um com 4 contratos, dando um total de 20 contratos. E o gama tem um risco de R$150 por contrato. Então, no final, ele exposto com 20 contratos, teoricamente, para expor uma quantidade dessa, teria que ter R$20.000. Mas como a gente consegue fazer essa alavancagem, ele tinha um risco de R$2.800. Ou seja, com um capital um pouco maior do que esse valor de risco, com R$3.500, ele consegue operar esses 20 contratos. A diferença é que ele não tem uma garantia de poder tomar 3, 4, 5 dias seguidos de loss e ainda continuar com capital para poder operar. Uma alavancagem dessa, um dia de loss, se tudo der errado, se tiver loss máximo em todas as estratégias, já vai ter uma perda de R$2.800. Então, ele sabendo desse risco e estando disposto a correr esse risco, ele pode perfeitamente alavancar as operações. No final do dia, ele ficou bem agradecido com o resultado e me enviou até aqui o print da tela dele. No final, os 6 robôs, no acumulado de 20 contratos, deu um retorno de R$2.340. Já com o retorno que ele teve nessa semana, ele já tirou o investimento inicial da corretora e na semana que vem já opera só com os lucros e super alavancado. Mas é lógico assim, entendendo e sabendo dos riscos que corre. Bom, seguindo o exemplo de controle de gerenciamento de risco que ele fez, eu montei aqui uma tabela no Excel para auxiliar nesse controle diário. Aqui a tabela já vem com a descrição dos robôs, cada versão, padrão, alfa, beta, gama e delta.
adicionar o loss diário por contrato. Aqui no e-book você tem acesso a cada loss diário de cada versão. Cryon Delta tem um loss diário de R$100. O Gamma 150 com um contrato. Beta tem risco diário de 180 com 2 contratos. Então o risco por contrato é de R$90. Divide o risco diário pela quantidade de contratos. E o Cryon Alpha tem um risco diário de 220, também com 2 contratos. Então, fazendo a divisão, dá 110 por contrato. E como que é feito esse controle? Vamos dar o exemplo aí. No dia, tem intenção de rodar os 5 robôs, fazendo uma variação aí de 2, 3, 4 até 5 contratos em cada um deles. Então, a versão padrão, o loss dela é de 180 por 2 contratos. Então, com um contrato, o loss diário é R$90. Quantidade de contratos, vamos simular aí que estou usando 2 contratos. Cryon Alpha tem o loss de 110 por contrato. Vamos operar com 4 contratos. Cryon Beta tem um loss de 90 por contrato também. Colocar aí 6 contratos. Só uma simulação, só para a gente ter uma referência aqui dos valores. Cryon Gamma, o risco é de 150. Vou simular ele com 5 contratos. E o Cryon Delta, o risco de 100. Vou colocar aí 2 contratos. Então aqui te dá já uma tabela de gerenciamento de risco. Lógico que com o spread nas operações, se tiver loss em todos os robôs, esse valor pode passar um pouquinho disso, mas não foge muito desse valor. Então, com essa tabela já pode ter uma ideia do risco diário utilizando mais robôs. Nessa mesma tabela, tem aqui um gerenciamento diário, onde você pode utilizar para fazer um controle melhor do robô. Então aqui a tabela, o preenchimento. Colocar a data, dá um exemplo aqui de dia 25/11. Coloca o robô. A quantidade de contratos que foi utilizada, dá um exemplo aí, 4 contratos. E o retorno diário. Se for o resultado positivo, a caixinha aqui já atualiza para verde. Só continuar aqui só para dar um exemplo também do saldo negativo. Vou colocar a mesma quantidade de contratos, vamos simular aí que teve resultado de menos 100. A tabela já atualiza o saldo total. É bem simplesinho, mas ajuda a ter o controle, só para não perder o controle. O mais importante mesmo é esse controle de risco. É não colocar um robô para poder operar sem ter uma expectativa de qual que é o seu loss máximo. Porque se você tiver esse planejamento do day trade, planejamento dos seus robôs, e o seu loss diário tiver um valor que você não está disposto a aceitar no dia, então alguma coisa está errada. Repensa a quantidade de contratos, repensa o valor. Só para reforçar, pessoal, eu tenho uma estratégia disponível no site da SmartBot para aluguel. Essa estratégia vem com uma parametrização padrão e 4 parâmetros extras. Aqui no próprio site, você consegue baixar o e-book com os parâmetros extras, 4 parametrizações. Aqui o e-book normal. Em breve o e-book vai servir apenas como material didático. Não será mais necessário para a parametrização de cada versão. Aqui nos critérios de saída já tem um protótipo aqui para poder fazer os testes de cada versão. Padrão, versão alfa,
já atualiza os parâmetros automaticamente, versão beta, versão gama e a versão delta. Então em breve vai ser só selecionar qual das versões que você vai querer utilizar. Para contratar a estratégia, aqui na loja da SmartBot, clicando em assinar, você é encaminhado para a área de pagamento para efetuar o pagamento no cartão de crédito. O valor da mensalidade é R$ 179,00 com renovação automática. Se a qualquer momento, se não tiver mais interesse em continuar com a assinatura da estratégia, é só cancelar a assinatura, que não será cobrado nada, nenhum valor adicional. Através do meu site também, que eu vou deixar o link aí na descrição, juanmarques.com.br, tem acesso aqui a algumas informações sobre a estratégia, os passos para iniciar, para dar start no seu robô, abrir conta na SmartBot, só clicar aqui que já encaminha direto, abrir conta em uma corretora, eu recomendo aqui a corretora XP, só clicar aqui também que o link já encaminha direto para o site da XP, e assinar o robô, clicando aqui, já encaminha aqui para o site da SmartBot, para uma página que tem a opção da assinatura, algumas informações, aqui é o histórico da versão padrão, o e-book também da versão padrão, algumas informações sobre a estratégia. Aqui você conhece os planos da SmartBot. Cada plano tem a quantidade de robôs em execução que é permitida, com valores variados. Pessoal, só um último recado, eu vou deixar o link para baixar essa planilha na descrição dos vídeos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e prosperidade a todos.